Ainda lembro como se fosse ontem, o cheiro da terra úmida e das árvores que meu Arthur tanto amava. Foi logo depois que ele se foi, menos de uma semana após seu certificado de óbito ser emitido. As flores do funeral ainda exalavam seu perfume delicado pelos corredores da casa, e ali, naquele silêncio que parecia gritar, os meus filhos agiram com uma frieza que me cortou por dentro. Caleb, meu filho mais velho, pegou as botas de trabalho enlameadas do Arthur, aquelas que ele deixava sempre junto à porta dos fundos, e, com um gesto rápido, as jogou no lixo. Sloane, minha filha, não disse nada, apenas comentou algo sobre botimizar o espaço da entrada. Eles nem mesmo esperaram o corpo da dor que nos atravessava sentar. Foi antes que a tinta do documento final da vida de Arthur sequer secasse por completo. Naquele mesmo dia, enquanto me preparava para ler o testamento que ele havia escrito com mãos trêmulas mas decididas, senti um peso silencioso se instalar em mim. Eles me interromperam não uma, não duas, mas 21 vezes. Cada pausa forçada, cada pergunta mal disfarçada, cada olhar faminto, era como se me dessem pequenos golpes, testando minha dor, esperando que eu cedesse. Eu permaneci quieta, engolindo cada provocação, cada insinuação, cada traço de ganância em seus olhos. Achavam que eu estava perdida demais no luto para perceber, mas minha mente estava clara e afiada como diamante, gravada na dor da perda. Antes da chegada do advogado, antes que o que Arthur chamaria de a última peça de teatro de seus filhos tivesse início, eu havia acionado discretamente um pequeno gravador escondido sob um guardanapo de seda na mesa de jantar. A luzinha vermelha piscou uma única vez, quase imperceptível. O que ela capturou iria desmontar, tijolo por tijolo, a imagem que eles construíram de si mesmos. Era uma manhã típica da costa do Oregon, aquele tipo de manhã que só quem já passou uma vida inteira aqui consegue entender. O ar salgado se misturava ao perfume de pinheiros, e o nevoeiro agarrava o topo das árvores antigas como se quisesse proteger tudo do mundo. Arthur sempre dizia que era o clima perfeito para consertar cercas, consertar coisas, consertar corações. Durante 42 anos, compartilhamos aqueles amanheceres, segurando nossas canecas de café, comunicando-nos na calma do silêncio. Agora, o silêncio era um vazio ensurdecedor, e o riso grave dele, que sempre ecoava pela cozinha, havia sumido. Havia-se passado 8 meses desde que ele se foi, meu Arthur, meu ponto firme em todas as tempestades. Naquele dia, peguei o portfólio de couro que ele guardava na gaveta debaixo da escrivaninha. Era um objeto antigo, com marcas de desgaste e cheiro de história, um relicário que fora de seu pai e agora era dele, meu marido. Entre esquemas de casinhas de passarinho que ele nunca chegou a construir, estava o testamento que ele escreveu à mão. Ele queria que fosse lido assim, com sua voz refletida na minha. Leia para eles, Cordélia, ele sussurrou em seus últimos dias, a voz seca, rouca de doença. Deixe que vejam seu rosto ao dizer as palavras. Isso importa. E aquelas palavras me quebraram e, ao mesmo tempo, me fortaleceram. Eu sabia o que estava por vir, Caleb vindo de São Francisco, Sloane de Seattle, seus olhares voltados não para a memória do pai, mas para o que poderiam extrair dele. As ligações que recebi durante a semana foram um ensaio de ganância. Nenhum "como você está, mãe?", apenas perguntas sobre contas, propriedades, lucros. Quando um filho se refere à casa em que cresceu como ativo de legado e a filha sugere transformar a floresta em um complexo de turismo de luxo antes mesmo de ouvir as últimas vontades do pai, você percebe que uma grande traição se aproxima. Entrei no escritório de Arthur sentindo o cheiro de cedro e livros antigos. Coloquei o portfólio em sua escrivaninha, minhas mãos passando pelas marcas profundas na madeira, sentindo a presença dele. Sua poltrona favorita, de couro vinho, estava vazia, moldada à perfeição pelo corpo dele, e ao lado, a última xícara de chá permanecia fria sobre um porta-copos. A casa parecia prender a respiração, esperando o que iria acontecer. Eu sabia, com uma certeza que gelava até os ossos, que as palavras naquelas páginas eram a última tentativa dele de ensinar algo aos filhos, algo que talvez eles nunca quisessem ouvir. Talvez Arthur tivesse escrito aquele testamento justamente porque sabia que eles não ouviriam, e também porque queria que eu, sua Cordélia, pronunciasse aquelas palavras em voz alta, para que eu não mais duvidasse da verdade que já conhecia. Eles não vinham para honrá-lo.
vinham para vender sua memória. Sloane foi a primeira a chegar, seu Tesla deslizando silenciosamente pelo cascalho da entrada como se fosse um predador. Ela saiu do carro com passos firmes, vestida de forma impecável, e els que rangiam levemente no chão de pedras. Nem olhou para o balanço da varanda que Arthur havia construído, nem para as roseiras que eu cuidava há décadas com carinho. Chamou meu nome como se eu fosse um funcionário, e ouvi a geladeira se abrir e fechar atrás dela, o som mecânico me arrancando mais um suspiro contido. 3 horas depois, Caleb apareceu, cheiro de uísque de lounge de aeroporto misturado à ambição, sem desculpas pela demora. A primeira coisa que perguntou foi sobre a senha do Wi-Fi, não sobre a casa, não sobre o retrato do pai sobre a lareira, nada que demonstrasse conexão ou respeito, apenas conectividade. Eles se sentaram à mesa de jantar, como se estivessem em uma reunião de diretoria, e começaram a apresentar suas ideias. Sloane abriu seu laptop moderno e iluminado, Caleb tirou da pasta grossa gráficos, esquemas e projetos de transformação da nossa terra. Falaram sobre o que chamaram de experiência Blackwood, um retiro de luxo, bem-estar e turismo sustentável. Mostraram imagens de cabanas minimalistas substituindo a floresta antiga, um pavilhão de yoga onde ficava a oficina de Arthur, um spa de frente para os penhascos onde observávamos as águias voarem juntos. Nem mesmo usaram nosso nome de família. Blackwood tinha se tornado uma marca, um produto a ser explorado. Caleb discorria sobre estratégias como se fossem inevitáveis, usando termos como variâncias de zoneamento e interesse de investidores. Sloane falava com suavidade persuasiva sobre projeções de mercado e otimização de capital. Não pediam minha bênção, que eles me apresentavam a realidade que haviam decidido impor. É o passo inteligente, mãe, disse Caleb, com aquele tom condescendente que sempre me irritou. Você vai se livrar do fardo desta velha casa e finalmente relaxar. Como se minha vida inteira, entrelaçada com aquela terra e aquelas memórias, fosse um peso a ser descartado. Quando finalmente questionei sobre o testamento, trocaram olhares rápidos, conspiratórios, como se a palavra do pai fosse apenas mais um detalhe a ser negociado. Claro que queremos honrar o papai, disse Sloane suavemente, mas precisamos assumir que ele queria o melhor para o futuro financeiro da família. Riam, quase, quando Caleb deslizou um documento sobre a mesa, uma procuração que dava a eles controle majoritário, 70% dos bens da herança, com meu nome ali apenas para assinar. Fiquei em silêncio, olhando para o papel, ouvindo suas vozes se dissolverem num murmúrio sem sentido. Levantei-me calmamente, atravessei a sala e fechei as portas francesas do solário atrás de mim. Apoiei as mãos no vidro frio, sentindo meu coração bater devagar, firme. Não havia raiva nem medo, apenas uma clareza gélida. Pela primeira vez, via meus filhos exatamente como eram, oportunistas, confiantes demais de que eu cederia, alheios à força que se escondia em uma mulher que amou profundamente o homem que se foi. Na manhã seguinte, encontrei a sala de estar rearranjada. Caleb havia afastado as poltronas confortáveis contra as paredes e colocado 3 cadeiras modernas, rígidas, em semicírculo. Sloane acendeu uma vela aromática de sândalo, tentando criar uma atmosfera calma e controlada, que só reforçava a falsidade do momento. Segurei o portfólio de couro nas mãos, sentindo cada ruga do papel, cada letra trêmula que Arthur havia escrito 3 dias antes de entrar em cuidados paliativos. Tudo deveria ser dividido igualmente, e eu deveria ler suas palavras, sem advogados, apenas nós, como família. Fiquei diante deles, e a primeira frase saiu quase como um sussurro, tremendo não por nervosismo, mas pelo peso do que estava prestes a acontecer. Mal tinha começado quando Caleb interrompeu, perguntando sobre projeções de zoneamento que deixará preparadas. Respirei fundo e respondi, mesmo que ele não quisesse ouvir, primeiro vamos honrar o pedido do seu pai. Ele fez um aceno breve, mas antes que eu continuasse, Sloane interveio com aquela suavidade ensaiada, sugerindo que deveríamos interpretar o testamento sob uma lente financeira moderna. Ignorei-a e comecei a ler, mas a cada 2 parágrafos, uma nova interrupção surgia. Caleb questionava se o texto era realmente do pai ou se a advogada ajudara. Sloane fingia confusão sobre termos jurídicos, pedindo explicações que não precisavam ser dadas. Contava mentalmente, 21 interrupções.
Cada uma era um golpe silencioso na santidade daquilo que Arthur imaginara, a leitura de suas últimas vontades. Eles não ouviam as palavras, buscavam brechas, oportunidades. Quando cheguei à última sentença, uma percepção clara me atravessou: eles nunca tiveram intenção de honrar nada. Isso não era uma leitura de testamento, era um interrogatório hostil. Caleb batucava distraidamente com sua caneta Montblanc, Sloane mexia discretamente no celular, fingindo interesse. Fechei o testamento, coloquei de volta no seu estojo de couro, e disse calmamente: terminamos por hoje. O advogado virá amanhã para o procedimento oficial. Sloane respirou aliviada, Caleb apenas se esticou e disse que poderiam discutir a divisão de ações mais tarde. Eu não respondi. Subi para o quarto que dividíamos, sentei na beira da cama e respirei. A raiva havia se esvaído, deixando apenas uma determinação fria e firme. Eles achavam que me desgastariam, mas, na verdade, estavam me moldando em algo mais forte. À noite, recuperei o gravador de alta fidelidade de Arthur, o mesmo que ele usava para observar pássaros, escondido dentro de um exemplar oco de Walden. Com cuidado, verifiquei a bateria e o coloquei discretamente no bolso do meu cardigan, pronto para registrar cada gesto, cada palavra deles. No dia seguinte, Miss Evelyn Reed chegou pontualmente às 10 horas, com seus olhos atentos e uma calma inabalável. Cumprimentou Caleb e Sloane com um aceno educado, depois apertou minhas mãos com uma solidariedade silenciosa. Levei-a até a mesa de jantar, onde o gravador já estava escondido sob um guardanapo, apontando para o centro da mesa. Ela abriu sua pasta, confirmou que o testamento de Arthur era juridicamente sólido, explicou, com paciência, a natureza irrevogável do fundo. Caleb tentou interromper, e ela apenas levantou o dedo, olhando-o de uma maneira que poderia congelar o fogo. Sloane perguntou sobre flexibilidade do fundo. Miss Reed, firme, disse: não há flexibilidade. É a natureza de um fundo irrevogável. As alocações não podem ser modificadas. Caleb fechou o punho, Sloane cruzou os braços, visivelmente desconfortável. A advogada continuou: a casa e os terrenos imediatos ficariam em meu nome durante toda a vida, o restante dos bens dividido igualmente, incluindo a parte da falecida filha deles, mantida em confiança para o filho Léo. Arthur ainda havia criado uma bolsa de estudos em seu nome na Universidade Estadual, financiada com um seguro de vida, incentivando estudantes em ciências ambientais. Caleb perguntou, a voz tensa, se os bens poderiam ser consolidados em uma LLC familiar para facilitar a gestão. Miss Reed respondeu, firme como pedra: o testamento é definitivo. Sloane trouxe à tona seu pitch de experiência Blackwood, perguntando se o fundo poderia ser usado para financiar as reformas iniciais. Novamente, a resposta foi clara: não, sem o consentimento de todos os beneficiários, incluindo o tutor legal de Léo, o filho de Lily. Por fim, o sorriso polido de Sloane desapareceu, e Caleb ficou em silêncio, a expressão carregada de raiva contida. Depois que Miss Reed foi embora, caminhei com ela até o carro. Cordélia, disse ela suavemente, o que você está passando exige uma coragem que poucas pessoas possuem. Olhei para ela, e sussurrei, com um fio de determinação, ainda não terminei. Porque eu não era apenas a viúva silenciosa. O dispositivo em meu bolso tinha registrado cada interrupção, cada suspiro condescendente, cada tentativa deles de transformar a memória de Arthur em um produto comercial. Aquela noite, revisitei cada gravação. Cada palavra, cada pausa, cada gesto de ganância deles estava ali, cristalizado, impossível de negar. Salvei o arquivo como a leitura e o enviei para um drive seguro, enviando também o link para Miss Reed e para o tutor de Léo, o Sr. Alistair Finn. Aprendi, naquele silêncio profundo do meu luto, que proteger a própria paz exige preparação, às vezes para uma guerra que você não esperava enfrentar. No dia seguinte, liguei primeiro para o Sr. Finn, depois para Claire, irmã de Arthur e guardiã de Léo. Claire era uma mulher de gado, direta e firme, acostumada a decisões difíceis, que valorizava a integridade acima de tudo. Não precisei explicar, apenas enviei o link do áudio. Em poucas horas, ambos retornaram, prontos para agir. O Sr. Finn, com a voz fria de quem sente indignação,
alertou que documentaria tudo como possível tentativa de coerção sobre a herança. Claire, mais direta, respondeu com fúria: esses urubus não vão levar nada, Cordélia. Nem uma vírgula passará sem que eu interfira. Eles não tinham ideia de que eu estava construindo uma fortaleza ao redor do verdadeiro legado de Arthur, passo a passo, em silêncio. Mais tarde, encontrei o tablet de Sloane na cozinha, aberto na apresentação da experiência Blackvold. Um slide intitulado Gestão do Legado mostrava, em letras secas, Fase 1, Pacificação Maternal. Senti meu sangue gelar. Não era só ganância, era uma estratégia fria, clínica, para me manter calma até conseguirem controlar tudo. Não confrontei, apenas tirei uma foto e enviei a Claire e ao Sr. Finn com uma palavra: prova. Mas eu tinha mais uma arma. No sótão, escondidos entre caixas antigas, encontrei os diários de Arthur. Ali, não havia menção a lucro ou ativos, mas planos de um pequeno workshop gratuito para ensinar marcenaria a veteranos com dificuldades, notas sobre a preservação da floresta como santuário natural para crianças da escola. A verdadeira vontade dele estava em páginas amareladas, tinta desbotada, não nos documentos legais. Ele queria legado de serviço, não de vendas. 2 dias depois, organizei o que chamaram de jantar de transição. Eles acreditavam que estavam no controle, com etiquetas de nome impressas, refeição gourmet, velas acesas. Depois do prato principal, Caleb começou a apresentar o pitch final. Sloane distribuía brochuras brilhantes, explicando receitas de lucro e sinergia de marca. Eles falaram, e eu os deixei terminar. O silêncio que se seguiu carregava a expectativa presunçosa deles, e então eu me levantei. Agradeço a energia de vocês, comecei, a voz firme, clara, mas continuei. Seus planos são irrelevantes. A partir de hoje, a escritura da floresta e da oficina foi transferida para uma fundação de caridade, criada para cumprir os últimos desejos de Arthur. Observei a mudança nas expressões, Caleb pálido, Sloane incrédula. O santuário Blackvold e a oficina para veteranos serão geridos por um conselho que inclui o Sr. Finn, Claire e eu. Está protegido, permanente, não está à venda. Eles ficaram sem palavras. Mas vocês não tinham direito, gaguejou Caleb. Sloane apenas olhou, atônita. A herança monetária permanece intacta, continuei, mas a terra, a alma deste lugar, o que buscavam destruir, agora é intocável. Será usada para curar, não para lucrar. O verdadeiro legado de Arthur estava seguro. O jantar terminou sem outra palavra. As velas se apagaram, o aroma caro do sândalo ainda pairava, mas a sensação que senti não foi de vitória. Foi de paz profunda. Cumpri minha promessa, honrei meu amor. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Eles se foram, deixando apenas a lembrança do luxo vazio que trouxeram. Mais tarde, recebi os primeiros veteranos que fariam parte do workshop. 3 homens, seus rostos contavam histórias que eu só podia imaginar. Um deles, de olhos gentis, tocou a madeira bruta da oficina. Ele era um homem bom, disse baixinho, ele teria gostado disto. Naquela tarde, caminhei até a borda da floresta, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de lavanda e ouro. O vento passava pelas árvores antigas, sussurrando como um suspiro contente. Aprendi, de forma profunda, que a verdadeira herança não se mede em contas bancárias ou escrituras, mas na força silenciosa, na integridade inabalável, na promessa silenciosa de cuidar do que é bom e verdadeiro. Não busquei vingança, mas recebi algo muito melhor, a oportunidade de ver o espírito do meu marido vivendo não como um nome em um resort de luxo, mas na gratidão silenciosa de quem encontra propósito e cura na proteção da floresta. Tornei-me guardiã desse legado, e nessa tarefa sagrada, encontrei finalmente a minha paz. Nos dias que se seguiram, cada canto da casa parecia respirar comigo. Eu percorria os corredores, abria janelas, sentia o vento passar e observava como a luz do sol brincava sobre os móveis antigos. Pequenos detalhes me conectavam ao Arthur, a xícara de chá esquecida na mesa da cozinha, os rabiscos de um projeto de madeira em uma gaveta, o cheiro da floresta que se infiltrava pelas frestas da varanda. Cada gesto dele ainda estava ali,
impregnado na casa, como se a memória dele tivesse tomado forma tangível. E eu pensava, muitas vezes em silêncio, sobre meus filhos. Sobre como o amor pode ser confundido com propriedade, como laços de sangue podem ser transformados em transações. Eu não queria amargura, mas não podia negar a verdade. Eles haviam tentado transformar o que era sagrado em mercadoria, e isso doeu mais do que qualquer ausência física. Mas, ao mesmo tempo, senti algo crescer em mim, uma força que Arthur talvez soubesse que eu tinha, a capacidade de proteger não apenas a memória de alguém, mas a essência de quem ele era. Caminhando pela floresta, senti uma conexão profunda com o homem que compartilhou minha vida. As árvores antigas, os pássaros que voltavam a cantar, a brisa que brincava com os ramos, tudo me lembrava de que aquele lugar não era apenas terra. Era a história de nossa vida, as memórias de risos, lágrimas, pequenos momentos cotidianos que se entrelaçaram ao longo de décadas. Cada passo que eu dava entre aquelas árvores me lembrava de que, mesmo na morte, Arthur nos deixou algo que ninguém poderia comprar, vender ou destruir, a essência do que éramos juntos. No início, foi estranho ouvir os veteranos rindo, aprendendo a trabalhar a madeira, descobrindo que podiam transformar dor em algo produtivo. Cada um deles carregava cicatrizes visíveis e invisíveis, mas ali, entre as tábuas e martelos, começavam a reconstruir partes de si mesmos. E eu percebi que essa era a verdadeira herança de Arthur, não cifras, não propriedades, não títulos. Era a possibilidade de curar, de ensinar, de preservar algo para as próximas gerações. Sentada na varanda à noite, quando o vento soprava suave e o céu se tingia de cores que só o pôr do sol do Oregon consegue oferecer, percebi que não havia sentido em carregar rancor. Meu coração estava leve, e a casa, de alguma forma, respirava junto comigo. Lembrei de momentos simples, o cheiro do café da manhã que Arthur preparava nos domingos, nossas conversas ao redor da mesa, o som das botas molhadas que ele deixava no chão da cozinha depois de caminhar na floresta. Cada lembrança era um tesouro que ninguém podia tirar. Meus filhos não voltaram mais depois daquele dia. Nenhuma ligação, nenhuma tentativa de contornar a situação. Eles permaneceram fiéis àquilo que eu já sabia sobre eles. A ganância e a indiferença eram mais fortes do que o amor que um dia tivemos como família. Mas, para mim, isso não importava. Eu tinha algo maior, a certeza de que a vontade de Arthur seria respeitada, e que os princípios que ele valorizava seriam vividos todos os dias por aqueles que realmente se importavam. Passei a documentar cada passo da oficina, cada progresso dos veteranos, cada projeto de restauração da floresta. À noite, quando tudo estava quieto, eu sentava com o gravador ao meu lado, relendo anotações de Arthur, ouvindo novamente sua voz nas palavras que ele deixou escritas, sentindo uma presença reconfortante ao meu lado. Era como se ele estivesse ali, sorrindo, orgulhoso da filha que não apenas o amou, mas também se tornou a guardiã de sua memória. E assim, a vida continuou, lenta e firme. Eu plantava novas roseiras, mantinha a floresta protegida, observava os pássaros e sentia que cada dia era uma oportunidade de honrar a memória dele. Não havia pressa, não havia expectativa de retorno financeiro, apenas o cuidado silencioso e constante. O verdadeiro legado não se encontra em cifras ou títulos, mas na dedicação silenciosa, na preservação daquilo que é bom e justo. Hoje, ao olhar para trás, percebo que o maior presente que recebi de Arthur não foi material. Foi a oportunidade de viver a integridade, de ser fiel aos meus princípios e de proteger aquilo que realmente importa. Ao invés de ressentimento, encontrei paz. Ao invés de vingança, encontrei propósito. E a cada amanhecer, quando o sol toca as copas das árvores, sinto a presença dele e a certeza de que, juntos, deixamos algo eterno, um lugar de cura, amor e memória que permanecerá muito além de nós. Ao final, percebo que não se trata apenas de proteger um legado. Trata-se de viver de acordo com ele, de ser fiel aos valores que nos formam e de permitir que aqueles que vêm depois encontrem inspiração no que é verdadeiro. E é assim que, todos os dias, continuo a caminhar por esta terra, sentindo que Arthur ainda está comigo, em cada árvore, em cada respiração, em cada momento de silêncio sagrado.